Ei, gente, eu vim aqui hoje porque muita gente me pergunta como é que foi que eu comecei a estudar, como é que eu descobri que queria ser juíza. Assim, eu não tenho muita recordação, assim, como é que você descobriu que queria ser juíza? Eu sempre achei muito legal, né? Esses filmes sobre tribunais e tal. Na minha família não tem ninguém da área de advocacia. Na realidade, da minha pequenininha família aqui, né? São poucas pessoas. Não, na época que eu fiz faculdade, não tinha ninguém que tinha feito faculdade. Então, assim, eu escolhi direito porque eu achava uma área interessante. Nem era a minha área de formação, vamos colocar assim, né? Porque meu segundo grau foi feito numa escola técnica. Eu me formei em edificações, depois eu fiz segurança do trabalho. Então, para todo mundo, natural seria eu fazer engenharia, arquitetura, alguma coisa desse ramo. Mas eu acabei partindo para o direito. Quando eu entrei na faculdade, eu já me encantei e eu queria ser juíza. A princípio, eu queria ser juíza criminal, mas quando eu comecei a conhecer mesmo o direito criminal, o direito penal, eu já não gostei tanto. Quando eu comecei a ter aula de direito do trabalho, eu me apaixonei. Eu fiquei realmente apaixonada pela área do trabalho e aí eu queria ser juíza do trabalho. Só que quando eu me formei, eu fiz faculdade trabalhando. Eu atrasei a minha faculdade um semestre, exatamente porque eu tinha que trabalhar e fazer faculdade, não tinha como. Eu fazia faculdade na UFES, que é uma universidade federal, porque eu também, se não tivesse passado na UFES, eu não teria condições de fazer uma outra faculdade. Então eu passei na UFES e eu tinha que trabalhar e estudar. Então demorei um semestre a mais. Quando eu me formei, eu já estava no escritório de advocacia trabalhando, eu estagiava antes, e logo que eu me formei, tive por obrigação passar na prova da OAB, estudei sozinha para poder fazer a prova, passei e fiquei nesse escritório. E sempre achei assim que não seria possível para mim passar, sabe? Eu achava que era difícil, eu achava que eu não teria condições, eu não tinha como que eu ia estudar, como é que eu ia ter livro, eu tinha que trabalhar. Eu sempre achei assim, nossa, tem que se dedicar muito. Eu via nessa época, não existia ainda esse pedido de 3 anos de prática jurídica. Então, assim, eu via muita gente passando, as pessoas terminou de sair da faculdade e passava, aí você olhava o histórico da pessoa, a pessoa só estudava. Então, eu achava bem complicado passar. Então, eu fiquei nisso aí durante 5 anos. Eu advogava, eu fazia muito serviço interno, fazia muitos prazos, eu aprendi muito no escritório que eu trabalhei, porque eu fazia desde a petição inicial até fazer recurso de revista, parte de execução, eu fazia cálculos. Então, assim, mas eu achava muito difícil para mim alcançar esse sonho. Só que eu vi que, assim, onde eu estava, eu não tinha como crescer mais e eu queria muito isso. Então, um dia eu falei, não, eu vou em busca desse sonho, eu vou conseguir fazer isso. Eu comecei a estudar em 2006, maio de 2006, e aí eu vi que era difícil para mim trabalhar o dia inteiro e estudar. Eu chegava super cansada pela manhã, tentava estudar à noite, era café com Coca-Cola, era uma coisa terrível. Aí eu conversei com um advogado que era o meu chefe no escritório, pedi se eu poderia trabalhar durante meio expediente, que eu ia começar a estudar. Aí eu lembro muito bem que ele me perguntou assim, isso até quando? Aí eu falei, até eu passar. Aí a proposta foi assim, ok, você vai trabalhar 6 horas, só que você tem que dar conta de todo o seu serviço. O mesmo serviço que você dava durante 8 horas, você vai ter que dar conta durante essas 6 horas. Beleza, né? Bora? Vamos nos esforçar aqui. Então aí, como começar a estudar? Na época, tinha acabado de ter um concurso aqui, no tribunal aqui do TRT da 17ª região, eram 5 vagas e foram 2 aprovados. Então eu pensei assim, nossa, tem 3 vagas, vai sair um novo concurso, eu vou estudar, eu quero fazer este concurso, eu quero passar aqui. Olha só doida, achando, né? Se achando. Eu quero passar aqui. Mas aí como começar a estudar? Eu não sabia, não tinha cursinho aqui para magistratura trabalhista, não existia essa abundância de cursinhos que existem também hoje em dia, né, na internet, não tinha essa questão não tinha Instagram, as redes sociais eram muito limitadas, o que a gente usava era o Correio Web, que tinha um fórum do Correio Web, que a gente se comunicava por ali com quem era concurseiro e tal. Então, assim, eu falei, bem, tenho que dar um jeito. Eu não tinha como também ficar pagando cursinho. Então, eu comprava livro para estudar, eu pagava cursinhos, se eu tivesse achado algum. Então, eu falei, peguei o edital da magistratura, que é um edital nacional, né? Sempre foi o mesmo edital para todos os tribunais. Peguei o edital,
peguei meu horário de trabalho, que eu começava a trabalhar meio-dia, trabalhava até às 18. Eu falei, então eu vou estudar pela parte da manhã e eu vou estudar pela parte da noite. Peguei as matérias que havia no edital e separei esse horário. Então eu fiz uma tabelinha, fiz um horário mesmo. Cada dia da semana eu estudava 2 matérias. 2 pela manhã, 4 matérias, 2 pela manhã e 2 pela noite. Então, assim, peguei a doutrina e comecei a ler doutrina e lei seca. Então, por exemplo, no Direito do Trabalho eu comecei a ler o Godinho, o livro do Godinho. E o livro do Godinho, ele acompanhava bem o edital. Na realidade, parecia até que o edital era baseado no índice do livro do Godinho. Então, assim, comecei a fazer assim, comecei a ler os livros, comecei a ler as leis, ler súmula e acompanhando o edital. Eu depois comecei a fazer exercício, nos sábados eu fazia os exercícios, no sábado eu lia jurisprudência, matérias. Na época eu tinha a mania de entrar todo dia em todos os tribunais. Primeiro, para saber se tinha alguma notícia de concurso. E segundo, para poder ler o que estava acontecendo, as novidades de cada tribunal, o que estava acontecendo. E o concurso daqui, bem, ele até abriu, saiu o edital. Eu até na época vi, algumas pessoas pediram para eu fazer a inscrição para elas. Abriu o edital, fechou o edital. Na realidade, eles suspenderam o concurso. E por incrível que pareça, esse concurso está suspenso até hoje. Não, desde do último concurso que aconteceu em 2006, não houve mais concurso aqui no TRT da 17ª região. Todas as vagas foram ocupadas por remoção e não tem previsão de haver concurso por aqui. Então, assim, eu comecei a estudar pelo edital e acompanhar o edital. Eu já falei isso em vários posts meus. Eu não consigo fazer resumo. Não, nunca na faculdade, nunca consegui. Quer dizer, fazer fichário, essas coisas, não é comigo. Esse não é meu método de estudo. Então, eu estudava marcando os livros com marca-texto, fazendo anotações, apontamentos no próprio livro, né? Remissões à lei, ou no código fazia remissões. Meu código também era todo riscado. Eu estudava desta maneira. Quando saía algum concurso, teve uma prova. O que eu fazia? Eu ia lá, pegava aquela prova, um concurso que eu não me inscrevia, claro. Houveram muitos nesta época, quase todos os tribunais tinham concurso. E aí eu pegava aquela prova e eu fazia, sem preocupação com o tempo, no sentido de, vou fazer essa prova em 4 horas, não. Às vezes, na verdade, eu fazia, era no impulso mesmo, não pensava 2 vezes. E ela respondia a questão e depois eu corrigia para ver os erros que eu tive, o que eu precisava estudar, o que eu precisava me reforçar mais. E, é claro, também olhava quantos pontos eu teria feito, qual que era a nota de corte, se eu estaria dentro, se eu não estaria. Com essa questão de ter que estudar súmula, a gente tem que saber todas as súmulas do TST, o teor delas. Depois de um certo tempo, o que eu fiz? Eu gravei as súmulas. Eu gravei todas as súmulas e eu ficava ouvindo as súmulas para poder, né, gravar na minha memória as súmulas. E eu sou péssima de decorar número de artigo. Eu sei que tá lá, eu sei qual que é o artigo, mas eu não sou boa de falar para mim assim, onde é que fala sobre tal coisa, qual que é o número do artigo? Eu não sei, eu sei que ele existe. Você fala assim, existe alguma coisa sobre a petição inicial, por exemplo, assim, a petição inicial tem que ter pedido certo determinado, não, existe, tá lá, é claro que essa eu sei, né, que é os 840, mas tipo assim, eu sei que tá lá, mas tipo assim, mas eu não decoro o artigo. Isso nunca me prejudicou, o fato de não conseguir decorar artigo, não conseguir decorar a súmula, o número da súmula, porque quando se pede nos concursos, eles têm umas pegadinhas às vezes, que eles mudam a letra, mudam a vírgula, em vez de bota ou, mas se você sabe o teor do artigo, ele vai funcionar, né? Então, assim, acontece dessa situação. Então, inclusive a minha prova de sentença que eu fiz em Campinas, que foi a última, eu sabia que existia uma súmula, eu não me recordava o número da súmula, eu coloquei lá conforme entendimento simulado do TST.
Então, assim, porque o que eles querem saber, na realidade, é se você sabe o que diz determinado artigo, o que fala a súmula, e não você ficar decorando o artigo 234, fala isso, isso, isso. Esse não é o propósito. Mas eu fugi totalmente do que eu estava falando. Então, assim, minha metodologia de estudo foi essa. Então, eu comecei a estudar a primeira fase, e aí eu comecei a estudar, acompanhar o edital. Aí, vamos lá, acompanhei o edital. E aí saiu um concurso para Bahia. Eu fiz inscrição, juntei dinheiro e tal, fiz inscrição. Isso foi 6 meses depois que eu comecei a estudar. E eu não tinha dinheiro para passagem de volta. Eu comprei passagem de ida, estava na promoção. Não tinha dinheiro para passagem de volta. Mas aí nisso, o advogado que era meu chefe, ele pagou para eu voltar, né? Fui, foi minha primeira prova, eu falei, vou, né? Eu tinha só 6 meses, eu falei, mas vou tentar. Bahia era ali, né, do ladinho, aqui do Espírito Santo. Passei na primeira fase. Nossa, passei na primeira fase. Minha primeira prova, eu passei na primeira fase. Só que aí chegou a segunda fase. Aí eu fiz um novo horário de estudo para as matérias de segunda fase. Aí comecei a pegar provas anteriores também, resolver questões, olhar o que era que estava rolando lá no TRT da Bahia, para saber assim, as matérias e tal. Só que quando eu fui para a prova de segunda fase, foi uma prova totalmente atípica, foi o CESP que deu a prova, só tinham 2 questões, e as questões, tipo assim, uma questão para mim não parecia nada a ver com direito de trabalho, mas eu não estava preparada para essa segunda fase. Foi aí que eu descobri que eu não estava preparada, eu tinha que me preparar mais, tinha que responder mais questões, e que eu tinha que estudar para a primeira e para a segunda fase juntas. Então eu comecei a estudar, me dedicar um pouco mais na doutrina, porque eu sabia que era ela que vai levar para a segunda fase, né? Nessa época também, aí logo depois eu fiz uma prova de primeira fase de Minas e não passei nessa primeira fase. Ou seja, aí você fala assim, nossa, né? Não passei na primeira fase, de novo. Aí voltei, vamos começar tudo novamente. Acompanho o edital, eu continuei com a minha mesma metodologia. Eu também não consigo assistir videoaula, não tenho paciência, não, sabe, assim, eu preciso interagir quando eu tô fazendo alguma coisa, assim. Então, assistir videoaula pra mim nunca serviu, não dava certo, né? Então, vamos lá, e vamos pro próximo concurso. Eu acho que meu terceiro concurso, se eu não me engano, foi de Campinas. Também passei na primeira fase e fui pra segunda fase, fiquei na segunda fase. Tristeza, fiquei na segunda fase e vi que eu tenho que estudar mais. Eu era muito, não sabia as respostas, eu não tinha conteúdo mesmo para responder. É isso, precisava estudar mais, ler mais, ter mais conteúdo. E vamos lá, continuamos estudando, primeira fase, segunda fase. Aí teve concurso de São Paulo, aí eu fiz o concurso de São Paulo, passei na primeira fase, beleza, maravilha. Tô craque na primeira fase. Fui pra segunda fase, passei. Nossa, passei na segunda fase. Vamos pra sentença. Mas, nunca tinha feito sentença na vida, mas estava continuando estudando do mesmo jeito, né? Continuo estudando e tal. Dei uma olhada, aquele negócio todo, blá, blá, blá. Fui pra sentença de São Paulo. Cheguei na sentença de São Paulo, eu fiz a sentença. Eu estudei alguma coisa de sentença, mas tipo assim, eu fiz a sentença, eu acabei a sentença na última linha, aquele do CITSE, sabe, assim, eu usei todas as linhas. Era uma situação um pouco complexa, tinha a ver com propriedade intelectual e tal, e aí tirei 4. Voltamos novamente. Vamos lá. Primeira fase, tudo de novo. Aí eu estava fazendo prova em Curitiba. E aí eu também cheguei na sentença lá. Eu adorei a prova de segunda fase de Curitiba, porque eram questões práticas no Paraná, muito boa a prova de segunda fase. E aí cheguei na prova de sentença de Curitiba. Não, gente, eu tenho que caprichar mais, eu tenho que... Quando eu cheguei na prova de sentença lá do Paraná, tinham várias preliminares e eu querendo caprichar, né? E aí eu caprichando nas preliminares, daqui a pouco eu só ouvi o examinador lá falar assim, falta 1 hora. Oi? Eu não tinha saído das preliminares ainda. Falta 1 hora, eu não tinha... Aí, corre, vambora, vamos terminar, vamos, e entreguei, tirei 4 novamente. Vamos voltar novamente, né?
tudo de novo, vamos lá para a primeira fase de novo. Aí eu descobri o seguinte, você tem que fazer as provas com o tempo, prova de sentença, tem que fazer escrita e contando o tempo, são 4 horas, na minha época eram 4 horas, não mudou ainda essa questão. Então tá, primeira fase de Minas, de novo. O que aconteceu? A Andrea não passou. Pra vocês verem que eu tinha chegado até a sentença, cheguei em 2 sentenças, fiz uma primeira fase e reprovei. Então, assim, não tem fórmula mágica, entendeu? Você não tem como saber, vai depender da prova, vai depender de toda essa situação. E voltei, só que aí eu tinha feito inscrição para Campinas. Eu falo que tudo tem o seu caminho certo, né? Eu, na realidade, acredito em Deus, porque não acredito em um ser superior, ou seja, no que você acredite, existe um caminho traçado. E, se eu tivesse passado na primeira fase de Minas, eu não poderia ter feito a primeira fase de Campinas, porque elas caíam no mesmo dia. Na época, até a gente a gente mandou e-mails e pediu para eles reverem isso, para que Minas não fizesse a segunda fase junto com Campinas, para que Campinas não fizesse a primeira fase junto com a segunda de Campinas, e nenhum dos 2 tribunais nos atendeu. Foi você que escolha, vocês têm que escolher qual que vocês querem fazer. Então aí eu não passei na primeira fase de Minas, então não precisei nem optar, fui fazer a primeira fase de Campinas, passei na primeira fase. Quando chegou na segunda fase de Campinas, eu continuava sempre estudando para todas as fases, porque podia abrir outro concurso, eu não sabia, né, como é que eu iria. E aí, quando chegou na segunda fase de Campinas, eles exigiam uma limitação de linhas por resposta. E tinha uma questão lá que tinha A e B. E aí, eu respondi, assim, né? Falei assim, limitação de linha deve ser para A e B, não tem como você limitar. Como é que pode? Tem duas questões dentro de uma questão. Então, assim, eu excedi o limite de linhas, ficando dentro, se fosse somar as duas, ficava dentro da soma das duas. Mas eu saí de lá assim, eu saí confiante de que eu tinha feito uma boa prova, mas saí muito temerosa de não passar por ter excedido o número de linhas. Passei, fui para a sentença. Aí, assim, nessa época eu já conheci uma juíza que dava os cursos online, ela tinha passado também há pouco tempo, e ela corrigia sentenças. Então, que é a Renata Miranda, agora ela está aposentada, ela tem um curso e tal, ela é ótima, maravilhosa. Então, eu comecei a pagar para ela corrigir minhas sentenças. E eu era chata, eu era enjoada, eu queria fazer 2 sentenças por dia. Só que acabou me dando epicondilite e eu tinha que fazer uma só para não poder forçar o cotovelo, porque o negócio estava feio. Mas aí fazia sentença direto e tal, não sei o que. Fui para a prova de sentença. E aí, quando a gente saiu da prova de sentença, todo mundo, cada um discutindo de um jeito, eu decidi assim, eu decidi assado, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Aí você fica assim, né, gente, não sei, tá, eu fiz do meu jeito, vamos ver. E aí passei na prova de sentença, pessoas que decidiram diferente, decidiram de outra maneira, passaram também, porque para Campinas o que importava era como a sua fundamentação da sua decisão, não tanto, eles não têm um gabarito para fechar, que vai ter que ser assim e tal. E aí passei, fui para a prova oral, né, desespero, prova oral e tal. E comecei a estudar para a prova oral, outro tipo de estudo, com outras matérias, um novo horário, aquela coisa toda. Fui para oral, como, para quem não sabe, isso tem um post meu. Quando eu fiz Campinas da primeira vez, minha inscrição foi número 8. Aí eu brincava e falava assim, um dia que a minha inscrição for número 1, eu vou passar. Por incrível que pareça, quando eu fiz inscrição para Campinas, abril eu fiz inscrição. E no concurso que eu passei, a minha inscrição foi a número 1. Ó, minha inscrição foi a número 1. E aí, lá se fazia a prova oral ao inverso do número de inscrição. Então, a minha prova oral foi no último dia. Passaram muitas pessoas, foram 2 semanas de prova oral, e minha prova oral foi no último dia. Eu até fiquei lá no primeiro dia que teve prova oral, para poder assistir, para ver como é que era, me ambientar, saber e tal, não sei o que. E fui pra prova oral e tal. Da prova oral, depois eu conto pra vocês. Passei, tirei 7 na minha prova oral. A maior nota foi 8 nessa prova, mas aí eu conto pra vocês depois. Mas aí é assim, estudei sozinha,
querendo falar mais da preparação, acabei falando de tudo, né? Mas vamos lá, mas depois vocês deixam recadinhos e a gente melhora, assim. Estudei sozinha. Eu li o livro do William Douglas, lá, Como se preparar para concurso, e lá ele fala muito sobre essa questão que você tem que achar seu método, e eu sempre acreditei nisso. Então, assim, teve uma época, apesar de que quando eu vi que eu tava falhando, ele falou assim, não, vai ver que eu tenho que fazer resumo. Eu tô errando nisso. Sei que muita gente que tá nesse caminho pensa assim, mas eu não sei fazer. Eu vejo um monte de gente fazendo resumo, depois estuda pelo resumo, faz revisão pelo resumo. Eu nunca consegui fazer resumo. O que eu fazia quando chegava assim, vou estudar agora para segunda fase, né? Para discursivo. Eu lia novamente o que já estava marcado. Então, eu tentei fazer resumo uma vez, vi que eu perdi o maior tempo do mundo e eu não fazia resumo. Eu falei, não, isso não é pra mim. Meu negócio é fazer marcação e anotar nos livros. É isso que eu tenho que fazer. É assim que eu aprendo, é assim que eu absorvo a matéria. E quando eu ia ler de novo o livro, eu já lia a parte que estava só marcada. Às vezes não funcionava muito, porque eu lia tudo mesmo. Mas, tipo assim, era assim, a minha revisão... Eu não tinha horário para revisão. Não tinha um esquema de revisão. Eu simplesmente segui o edital, terminei a matéria, começava de novo, às vezes com outro livro, igual eu li o Godinho 2 vezes, eu li a Alice toda, eu comecei a ler o livro da Volha. Então, assim, eu comprei outros livros, às vezes eu trocava de livro. Então, assim, mas eu seguia o edital. Eu não tinha, não, hoje é o dia de fazer a revisão, tá? Detalhe, eu não estudava no domingo, porque no domingo era o dia de eu ficar com a minha família e de ficar na época era meu noivo, né? Meu marido que na época era meu noivo, porque ele não podia aparecer lá em casa durante a semana. Foi meio traumático pra ele, gente, porque ele vivia lá em casa e eu proibia ele de aparecer, ele só podia aparecer no sábado à noite e ficar lá no domingo. Então, sábado à noite e domingo era o dia, eu não estudava, nunca estudei no domingo, né? Então, assim... No sábado eu lia essas questões, lia jurisprudência, artigo. Eu gostava muito de ler monografias sobre temas específicos. Isso é muito bom para a segunda fase. Então, assim, lia muito isso. E aí, não fazer resumo, voltava. Achei esse meu método. Mas aí quando você tá muito cansada, o que você fazia? Às vezes eu chegava à noite, né? Eu estudava de 7 da manhã às 11 horas, almoçava, ia trabalhar. Chegava em casa às 7 horas, às 6h30 mais ou menos, jantava. 7 horas, 7h30 começava a estudar e até umas 11, 11h30, depois eu ia dormir. Aí, às vezes, o que acontecia? Esse ritmo me deixava cansada. Então, chegava determinado dia que eu estava cansada. Eu pegava o livro, assim, você passar, sabe aquele negócio de passar a página e você não... O que eu fazia? Não, hoje eu tenho que dormir. Eu pegava e ia dormir. Porque eu sei que não adianta você fingir que tá estudando, e depois, por isso que muita gente depois fala assim, olha, eu achei que eu tinha lido isso e não lembro, não li, passei por isso aqui, não li, porque a gente tá com a mente cansada e não consegue absorver. Eu aprendi isso, então assim, eu simplesmente estava muito cansado, quando eu via que eu não estava absorvendo nada, eu pegava, fecho o livro, vai dormir, amanhã você vai estar muito melhor e vai absorver melhor a matéria. E aí eu voltava e estudava, entendeu? Então assim... E ficava nesse acompanhamento. Serviu pra mim, né? Foram 2 anos e meio de estudo até eu ser aprovada, até eu passar, né? Tomar posse. Comecei a estudar em maio de 2016. Minha aprovação aconteceu em novembro de 2017. Foi quando eu tomei posse. Novembro de 2017? Não, perdão. Aconteceu em novembro de 2008. Olha, doidinho, 2017. Aconteceu em novembro de 2008. Fazem 10 anos este ano de que eu tomei posse. Que a gente tomou posse em outubro. Então, assim, eu acho que é isso. Só o Alzheimer tá me atacando. Mas tá, foram 2 anos e meio de estudo, mas é isso mesmo. 2006 a 2008. Comecei em maio de 2006 e tomei posse em outubro de 2008. É isso mesmo, gente. Tá? Que o vídeo vai ser assim, sem corte, sem nada. Direto, porque eu tenho que tomar coragem de fazer o vídeo, a gente vai. Então, assim, serviu pra mim. Foi um método que serviu, entendeu? E aí, assim, muita gente fala assim, mas
Eu sou péssima de primeira fase. Conheço muita gente que não era boa de primeira fase, né? A pessoa batia a cabeça na primeira fase, e quando passou na primeira fase, deslanchou, tomou posse, entendeu? Vai ter gente que é boa de primeira fase, mas aí encrenca na segunda, aí tem algum probleminha ali, ou encrenca na sentença. Então, assim, não tem como você medir pela questão de que eu não consigo passar na primeira fase. Não, calma. Depende da prova. Eu depois de estar lá na frente, de ter feito sentença, fiquei aprovada. Por quê? Porque a prova de Minas era decoreba. Eu nunca fui Eles trocavam a vírgula pelo um negócio, um E pelo O, e aí você não decorou, ferrou, né? Não passou. Então, assim, é o que eu sempre falo. Como é que eu vou? Mas eu não sei como começar a estudar. Pega o edital. Primeira coisa de tudo, eu falo pra todo mundo que pergunta. Qual concurso você quer fazer? E pra quem me pergunta também, eu foquei só na magistratura. Eu fiz alguns concursos de MP, porque eu consegui fazer inscrição gratuitamente, mas eu nunca estudei pro MP. Eu ia fazer a prova, eu nunca passei de primeira fase, nunca fiz pontuação nem pra passar. Com aquele negócio de erra uma e anula uma certa, uma errada, anula uma certa, essas coisas assim. Nunca consegui passar, entendeu? Não era meu método, eu não desvirtuei, porque é um outro tipo de estudo, tem um estudo bem mais aprofundado na parte humanitária, então não era meu foco. Eu só fazia magistratura. Tinha que ouvir a avó falando assim, abriu concurso de não sei o que, abriu concurso. Eu falava, vó, eu estou focada na magistratura, eu só vou fazer pra magistratura, eu quero ser juiz, eu quero passar pra juiz. Quando estava assim, abri um concurso aqui para servidor, com uns 2 anos e tal, não sei o que, eu até fiz, mas assim, passei, mas não dentro do limite de vagas. Fiz só para treinar mesmo. Quando eu tava já assim, né, com uns 2 anos, até pensei assim, talvez eu devesse fazer um concurso para servidor, para dar uma impulsionada, mas nunca levei esse plano para frente. Passou pela minha cabeça, mas eu tava bem focada que eu queria fazer magistratura e que eu devia botar todas as minhas energias na magistratura. Na época também, assim, eu selecionei os concursos que eu fazia, havia muitos concursos, teve concurso Rondônia, teve concurso Amazonas, teve concurso Mato Grosso, tudo quanto é lugar. Eu não tinha dinheiro, sabia que era muito caro e também pensava muito assim, vou morar tão longe, não, melhor nem tentar, porque se eu passar eu vou ter que morar lá. Então, eu selecionei os que eram mais perto daqui do Espírito Santo para eu poder fazer. Então, assim, como eu vou começar? Qual concurso você quer fazer? O que você quer fazer pro resto da sua vida? Ou qual que você quer fazer agora e tal? Então, decidiu qual concurso você quer fazer? Pega o edital. Pega o edital daquele concurso. Deixa eu olhar aqui o edital. Se você não tem ideia de o que eu preciso focar mais, pega uma prova anterior daquele concurso, faz e vê qual que são as suas necessidades, o que eu tô mais fraca aqui, o que eu preciso melhorar, qual matéria eu preciso, né, estudar mais, focar mais naquela matéria. Então você pega aquela matéria para você poder focar. Pega o seu horário que você tem, seja de 1 hora, 2. Outra coisa que eu não consigo entender, esse negócio de quantas horas você estuda por dia. Pense na qualidade do seu estudo, não na quantidade de horas. Na minha época não tinha nada desses programinhas de hora líquida, não sei o que, eu não sei como é que funciona, não me pergunta, porque eu não sei. Eu estudava uma média de 8 horas por dia, porque era 4 pela manhã, 4 pela tarde, mas nunca me preocupei com essa questão de horas. É claro, assim, às vezes tinha um tempinho, ia lá, lia alguma coisa, tá em algum lugar sem fazer nada, tinha um livrinho, pra poder ler. Mas assim, nunca fui de ficar muito aficionada nessa questão de hora, não. Eu sempre fui muito aficionada focada nisso. Eu não ia pros concursos, o pessoal ficava reclamando comigo. Porque o povo saía pra jantar, pra não sei o que, pra conhecer o lugar. E eu ficava lá lendo. Eu comprava aqueles resumão lá de aqueles de plástico assim. Levava e ficava lendo aquilo na noite anterior da prova. Eu sempre fui assim, meio ansiosa e tal. Eu não conseguia desligar. Mas assim, sobre a questão de quantas horas de estudo, é o tempo que você tem. A diferença de você ter pouco tempo e ter muito tempo pode ser o quanto vai demorar para você passar, entendeu? Porque se você tem mais tempo para estudar e você estudar com afinco, absorvendo a matéria, você vai passar antes. Agora, se você tem pouco tempo, você vai demorar mais para poder estudar toda a matéria, você vai demorar mais para passar, mas não quer dizer que você não vai passar se você tiver pouco tempo. Eu nunca acreditei nisso, não, entendeu?
Eu acho que o que importa é a sua qualidade de estudo. Então, assim, não, o que eu vou fazer? Pega o edital, pega o tempo que você tem, divide as matérias por edital, vamos ler doutrina, vamos ler lei seca, que é o que pede, a jurisprudência pertinente de cada... Se for de servidor, vamos, regimento interno, código de ética, essas coisas todas que precisam, que tá tudo lá no edital anterior, às vezes não muda muita coisa, mesmo que mude a banca, as matérias em si são quase sempre as mesmas. Então você pode começar por aí. E assim, não espera sair o edital, né, para você poder começar a fazer isso já, porque quando sai o edital já tem gente muito que tá estudando há muito tempo. Então assim, não saiu, eu vou esperar sair o edital para começar a estudar. Você já vai sair meio lá atrás. A não ser que seu pace seja muito bom, entendeu? A não ser que, igual o Bolt, você vai sair correndo, que existem pessoas que são assim, que com pouco tempo conseguem absorver a matéria toda. Mas o ideal é, se quer tal concurso, já vou pegar o edital e vou começar a estudar, entendeu? Aí você começa, divide e hoje em dia há uma facilidade muito maior porque a gente tem internet, você tem muito material disponível gratuitamente, então você não tem dinheiro para comprar um livro, você vai encontrar grupos de estudo, vai encontrar gente que vai poder te disponibilizar material. Então, assim, não tem desculpa para começar a estudar. Então, assim, o básico para começar a estudar é saber o que você quer fazer, pegar o edital, ver o tempo que você tem disponível e começar estudando de acordo com as matérias do edital e com o tempo que você tem disponível. E descobrir o seu método de estudo. Qual que é o melhor método? É eu fazer resumo? Vai fazer resumo. Eu gosto de assistir videoaula? Assiste videoaula. Entendeu? Às vezes copiar do coleguinha não vai dar certo, porque, tipo assim, o coleguinha tem um jeito diferente de estudar, tem um jeito diferente de aprender. Então, assim, a princípio você tem que descobrir qual o seu método. Mas eu não sei qual, então tenta. Então, eu vou tentar primeiro fazer resumo. Não deu certo. Você vai perder tempo para descobrir o seu método. Mas quando você descobrir, vai ser muito mais fácil de você absorver do que você ficar pensando, eu não sei como estudar. Ou sofrendo num método que não serve. Foi igual eu falei. Eu tentei uma época fazer resumo, acho que eu fiquei uns 2 dias só nisso. Eu já vi que não era pra mim, eu voltei pro meu jeito, não é do meu jeito, não adianta. Não é porque fulano faz resumo que vai resolver, não resolvia pra mim. Então, assim, você tem que testar? Testa, ok. Mas vai testando e vai achando que a hora que você achar, você vai deslanchar, entendeu? Mas eu fico desanimada. Gente, é difícil, tá? Vocês não acham que simplesmente eu falei, eu quero fazer concurso e eu quero fazer para magistratura, eu vou começar a estudar, eu sentei a bunda na cadeira lá e agora é tudo maravilhoso. Não, nossa, eu sentei aqui, eu tô com ânimo e vou estudar. Não é. É difícil, é disciplina. Todos os dias você vai ficar lá, você vai se forçar no começo e depois você disciplinou, aquilo ali vira um hábito, vira mesmo. E você vai numa boa, entendeu? Tanto que quando eu voltava das provas, normalmente era mais difícil de voltar a estudar, porque dava uma quebrada na rotina, então você tinha que novamente dar aquela forçada. E eu sou uma pessoa que eu me distraio muito facilmente. Então, assim, eu postei uma vez também, minha avó podia nem varrer a casa porque eu brigava com ela, que eu varria com vassoura de piaçava, e fazia barulho, e eu brigava, que eu falava assim, gente, para, porque tudo me distrai, passar uma borboleta, e ficar lá olhando. Então, assim, pra mim, era difícil concentração. Então eu ficava lá no meu cantinho, eu e a minha cachorrinha, que tá viva até hoje, a Pink, que a gente brincava que ela era uma concurseira, ficava comigo o tempo todo que eu tava estudando, ela ficava na almofadinha do lado ali. Então, assim, eu ficava lá, me forçava a estudar. Não, isso aqui vai me proporcionar uma vida melhor pra mim, pra minha família, pra minha avó. Sabe, assim, é aquilo que eu já falei também que a gente ia no supermercado com a calculadorazinha pra ver, não podia escolher o produto tal. E aí eu pensava assim, não, um dia eu vou poder ir no supermercado e poder comprar sem ficar contando os centavos pra não faltar, entendeu? Então essa era a determinação, não posso desistir, porque isso vai proporcionar uma vida melhor pra mim, pra minha família. Então, nada de desânimo, bora, Andrea, vamos estudar. Aí já teve alguns métodos, assim, o pessoal falava, faz um contra-cheque, cola, pra você poder ficar olhando, pra ver lá o valor do salário. Hoje não serve muito não, hein, gente, sei. Não sei.
Aí, assim, pega, bota lá. Aí eu tinha algumas frases motivacionais que eu colei na parede depois. Pena que eu não tirei foto do meu cantinho de estudo, assim, no final, né? Porque era muita coisa colada na parede. Era artigo de lei, era súmula que era mais requisitada. Era várias coisas que eu colava na parede, porque eu ficava sempre, né, fixando o olhar naquilo, batia e lembrava. Então, assim, eu acho que é isso. Descubra qual concurso você quer fazer. Pega o edital. Não espere sair um edital novo. Pega um edital de um concurso que passou. Pega seu tempo, separa o seu tempo de acordo com as matérias e começa a estudar. Começa, entendeu? Eu acho que o principal é isso, é bunda na cadeira e determinação. E aquele negócio, não deixa ninguém falar pra você que você não consegue, não. Eu não canso de falar isso, gente, porque é verdade. Eu cansei de ouvir esse negócio. Aí eu falo assim, nossa, vou fazer concurso pra mais... Eu ouvi de uma pessoa que se dizia minha amiga. Ah, eu tô fazendo agora, tô me preparando pra fazer concurso pra magistratura. A pessoa olha pra mim e fala assim, não é assim não, tá? Puxa, aquilo acabou comigo. Mas acabou comigo, mas depois eu falei assim, vou mostrar pra ela que eu vou conseguir, que eu vou chegar lá. Não tem coisa melhor na vida do que é você superar a descrença dos outros. Então, assim, acredita em você. Aí você quer, você vai conseguir, você vai fazer, entendeu? Então, assim, o primeiro passo é você querer aquilo. Então, vamos separar o que eu preciso pra fazer aquilo. Ah, mas agora eu não tenho tempo e tal. Então, assim, pega um tempinho que você tem e começa a ler alguma coisa, lê o edital, lê umas provas anteriores. Ah, não tem tempo de estudar, mas assim, já vai amadurecendo a ideia no sentido de o que eu vou precisar fazer. Ah, mas assim, deixa eu ver aqui edital. Ah, você tem que estudar isso, isso e aquilo. Ah, então deixa eu ver aqui, deixa eu ver essa prova. Tem muitas matérias que, na minha época, pelo menos, as questões se repetiam, como direito internacional público, previdenciário, penal. Então, assim, você fazer muitas questões para você poder absorver a matéria. Então, assim, acredita. Você tem esse sonho, você vai conseguir. Eu consegui. Tanta gente a gente vê por aí, não é a minha história, tem história de várias pessoas que foram faxineira, filha de faxineira. A gente tem um desembargador no TRT da 15ª Região, que ele foi cortador de cana. Então, assim, não é uma profissão, não é um lugar para quem é só para quem é privilegiado ou para quem tem condições, quem tem dinheiro, quem veio de uma família. Não, é para qualquer um. O concurso público é bom por isso, gente. Porque se você tem determinação, tem vontade, você estuda, você chega lá. Então, assim, acredita em você e dá o primeiro passo. Bem, falei pra caramba. Tipo assim, eu quero fazer outros vídeos. Eu vou depois fazer um postzinho pra vocês deixarem lá no post as sugestões. Porque às vezes me mandam por direct e eu acabo perdendo. Eu recebo muitas mensagens e acabo perdendo. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Podem deixar comentários se vocês querem mais. Se não quiser, também eu paro de fazer. Porque, tipo assim, é o que eu falo. Pra mim já é difícil pra fazer e tal, não sei o quê. Eu prefiro fazer sentença, né? Não é o meu foco. Não tô aqui pra ganhar nada. É porque eu vejo que muita gente me agradece, diz que ajuda e tal. E aí eu acho bem legal eu poder passar essas minhas experiências. Então, assim... vocês deixam um comentário se vocês gostarem pra fazer mais e tal. E espero que tenha sido proveitoso, ok? Obrigada, gente. Tchau.